É um prazer estarmos aqui por mais essa oportunidade para refletir um pouco sobre a questão das emoções. Porque o que nós percebemos é que através das emoções nós realizamos os maiores feitos, as grandes conquistas da humanidade, mas também a partir das nossas emoções é que se realizam as grandes catástrofes, a guerra e os maiores desencontros que vão desde o seio familiar à comunidade como um todo. A partir da forma como nós experienciamos as nossas emoções, nós vamos viver estados de paz, de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade, ou também estados de terror, de angústia, de mal-estar e de desequilíbrios. Por algum tempo, por desconhecimento do entendimento que a psicologia nos oferece, nós fomos concluindo que o melhor seria reprimir as nossas emoções. Porque se decorrente dela nós temos as tragédias nos relacionamentos, a guerra e tantos desencontros, então começamos a pressupor que ao nos livrarmos das nossas emoções, nós viveríamos em paz e teríamos tranquilidade. Acontece que depois dessa tentativa de suprimir as emoções da nossa vida, nós começamos a descobrir que, embora não demos espaço para estas tragédias, nós também não sentimos paz. Também não sentimos tranquilidade, também não sentimos equilíbrio. E começamos a compreender que as emoções, elas são uma energia em si, sem que a gente possa defini-las como positivas ou como negativas. E que o grande trabalho está em como cada um de nós vai viver as suas emoções. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, veja que foi lançado em 1857, muito antes de existir a psicanálise e a psicologia como hoje nós conhecemos, que surgem lá em 1900, 1930, 1940, os mais importantes textos de Jung. Em 1857, Allan Kardec já abordava a questão do mundo emocional, mas não com esta expressão emoções. Ele falava das paixões e traz uma relação que os espíritos lhe oferecem que parece muito interessante. Ele diz que as paixões devem ser compreendidas como um corcel, como um cavalo, que se em posse deste cavalo não tivermos o domínio das rédeas e deixar que ele atue desgovernadamente, nós teremos um grave problema. Mas se soubermos usá-lo a nosso favor, nós podemos chegar a grandes distâncias que caminhando a pé não nos seria possível. E então, a partir desta lógica, nós percebemos que raiva, tristeza, medo, alegria e tantas outras energias que caracterizam as paixões humanas, elas não devem ser eliminadas da nossa vida, como se ao eliminá-las nós fôssemos encontrar paz. Os estudos da psicossomática, a psicologia que estuda a relação entre as doenças físicas e o comportamento emocional, começou a nos mostrar que todas as emoções que não são vivenciadas conscientemente, elas vão se manifestar no nosso corpo físico e vão gerar doenças, às vezes graves doenças, como o exemplo da raiva, que destas emoções básicas, medo, raiva, tristeza e alegria, é sem dúvida nenhuma a emoção mais estudada. E na raiva, nós entendemos que o sujeito que não se permite vivenciar a sua raiva, que engole, que aprende desde criança a não viver conscientemente esta emoção, ele vai gerar inúmeros distúrbios gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável, os problemas de refluxo, gastrite, úlcera, esofagite, hérnia de hiato. Não como coisas que aconteceram ao acaso,
mas em decorrência da nossa incapacidade de entrarmos em contato com as nossas emoções e a partir disso conseguirmos canalizá-las de maneira adequada. As tristezas que não são vivenciadas de uma maneira saudável, elas aparecerão em sintomas de pele, queda de cabelo e tantas outras alterações fisiológicas que são intituladas por conta da depressão, como se acontecesse com ao acaso. Eu sento do lado de uma pessoa depressiva, estava ótimo, aí acho que eu peguei uma depressão. E as pessoas usam esse termo, nossa, teve um tempo na minha vida que eu peguei uma depressão, como se fosse algo que a gente pega e depois a gente se livra. E a psicologia vem nesse sentido somar aos esforços da doutrina espírita para nos ajudar a compreender que tudo tem nascente no espírito. E que embora existam os estímulos externos, como a gripe, que é um vírus que nós nos contaminamos, existe todo um componente existencial que determina o desenvolvimento ou não daquele vírus. E isso gera uma interrogação enorme quando se fala da AIDS, porque há pessoas que são contaminadas pelo vírus da AIDS e em algum tempo vivem graves problemas e consequências físicas, e há outros que passam muito tempo da sua vida aparentemente normais. E nós começamos então a entender que para além da dimensão física, existe o espírito como grande regente de todos estes efeitos e de todos estes elementos, porque o espírito é então a estrutura causal que determina este estado de equilíbrio ou de desequilíbrio, e que as emoções então são potências da alma ou potências do espírito e que não deveríamos nos privar de viver estas emoções. Mas temos, sem dúvida alguma, um grande trabalho em como vivê-las de maneira saudável e adequada, para que elas sirvam como um degrau a mais na nossa vida, no sentido da elevação, e não sejam a margem para as tragédias e os desencontros no trânsito, nas relações familiares, nas relações de trabalho, que é o que ocorre quando nós somos tomados pela tristeza, somos tomados pela raiva ou tomados pelo medo. O mais interessante de estudar as emoções é de perceber que, embora elas tenham aparecido no nosso cotidiano a partir da década de 80, com um psicólogo norte-americano chamado Daniel Goleman, que escreve o livro Inteligência Emocional, ele traz para o nosso cotidiano a questão das emoções, e parece que a partir destes seus estudos, trazendo relações com os componentes neurológicos, o mundo se abriu para as nossas reflexões. E quando nós voltamos a Kardec, nós encontramos na Gênese, lançada em 1868, um importante direcionamento para a nova era, para os dias da regeneração. E Allan Kardec faz uma observação que, embora seja daquele tempo que parece tão distante, 150 anos, faz muito sentido para os dias atuais. Ele nos dirá assim, o último capítulo da Gênese, item 5. Já não é somente de desenvolver a inteligência o do que os homens necessitam. É preciso aprender a elevar os sentimentos. Allan Kardec, de alguma maneira, faz uma crítica à nossa sociedade, não apenas ao meio religioso, mas evidentemente contemplando o meio religioso, de que nós desenvolvemos com muita facilidade o intelecto, o racional, conseguimos apreender conceitos, mas isso não tem transformado a nossa alma e em algumas situações não tem nos feito pessoas melhores. Às vezes, até o contrário. Nos utilizando da inteligência para ferir, ofender e machucar as pessoas. Nos utilizando do desenvolvimento intelectual para fazermos movimentos de exclusão, estabelecendo entre melhores e piores, entre aqueles que devem ser admirados e aqueles que devem ser rejeitados. Já não é somente de desenvolver o intelecto de que os homens necessitam, mas também de elevar os sentimentos, porque embora a intelectualidade tenha nos permitido grandes avanços no campo da tecnologia e da ciência, é preciso que entre nós reine a fraternidade. E ali
Kardec estabelece esse grande convite para os dias da regeneração. Vocês já ouviram falar na transição planetária? Faça assim com a cabeça, faça assim para eu saber. Sim. A transição planetária é um momento que estamos passando da condição de mundos de provas e expiações, onde há o predomínio do mal, para os mundos de regeneração. Em verdade, podemos entender que a transição planetária é um movimento maior do que este simples, porque nos mundos de provas e expiações há o predomínio do mal, e nos mundos felizes há o predomínio do bem. Os mundos de regeneração, eles são o intervalo entre o predomínio do mal e o predomínio do bem. E por isso, em alguns momentos na obra de Allan Kardec, os mundos de regeneração são nominados pelos espíritos como mundos transitórios. Transitórios no sentido de que aqui estamos num extremo onde o mal predomina e vamos para um outro extremo onde o bem predomina, até que chegará o momento, daqui milhares de encarnações, que vamos nos tornar espíritos puros, sem a presença do mal, apenas com a vivência do bem, em plena comunhão com a vontade de Deus. Então estamos aqui onde o mal predomina, sabemos que ele está presente, mas não conseguimos nos desvencilhar. E começamos uma caminhada que alguns dizem ter sido anunciada por Jesus, quando veio trazer a notícia do reino dos céus, e que ali começa o grande processo de regeneração do nosso orbe, tentando nos tirar da ignorância deste predomínio do mal para alcançarmos os dias do predomínio do bem. E a regeneração não parece como um nível moral em si, porque os espíritos que não avançam nos mundos de regeneração voltam aos mundos de provas e expiações. Eu fico pensando que nós não conseguimos nem dar este passo em garantir a regeneração. Aqui em Itumbiara, vocês já começaram a receber os convitinhos para regeneração? Não começaram? Na capital já, né? Não também? Achei que na capital já. Algumas pessoas já estão recebendo o convitinho da regeneração. Se continuar na linha até a desencarnação, indignidade, vai para a regeneração. Isso é brincadeira, tá? Vocês não vão depois me escrever um e-mail dizendo, Marno, como que é o esquema lá da regeneração? O que a gente precisa? Nós não estamos nem garantidos para essa tal desta regeneração. Quanto mais para o predomínio do bem em nós. Mas o que acontece é que quando nós olhamos para a conduta humana, para nossa e para das pessoas à nossa volta, nós exigimos como se já estivéssemos nos mundos felizes. Então, quando eu me deparo com a minha raiva, eu posso vivê-la de maneira saudável. É até estranho para a gente ouvir isso, né? Viver a raiva de maneira saudável, ou posso vivê-la de maneira adoecida. Porque nós achamos que então, se eu quiser me melhorar, eu não posso ter raiva. Espírita tem raiva? Tem de verdade? Lá em Curitiba, espírita não tem raiva. Vocês sabem que em Curitiba a gente é mais formal, né? A gente fala mais sério, assim, a gente não conversa com qualquer um que parece do lado da gente, só depois de um currículo bem apresentado, alguma coisa assim. Então o espírita não tem raiva lá em Curitiba, por exemplo. A gente tem refluxo, tem hérnia de hiato, tem esse tipo de problema, mas raiva nós não temos. E aí quando eu vivo um estado de raiva, eu digo, meu Deus do céu, como eu posso ainda isso? Porque na minha cabeça, o bem precisa predominar dentro de mim e eu jamais viveria um estado de raiva. Então, a criança está infernizando dentro de casa, subindo nos móveis, quebrando as coisas, e a gente gostaria de dizer, meu filho, não faça isso, meu filho. Está muito difícil de lidar com a sua bagunça. Pelo amor de Deus, desça do armário, porque já é o quarto vaso que você quebra. E assim o seu pai vai ficar um pouco exaltado se continuar nessa linha. E se é uma pessoa que não tem raiva,
É uma pessoa que não tem raiva? É uma pergunta difícil que eu estou fazendo, hein? É uma pessoa que não tem raiva ou não? Não, porque ele pode ter uma raiva que está toda entrouxada no inconsciente. E ele manifesta um comportamento bem bonito para acreditar que ele não está vivendo uma raiva. É uma pessoa equilibrada essa? Não era tudo que você desejaria? Alguém bate no seu carro e você diz, glória a Deus. Oh, meu pai, que oportunidade de aprendizado essa. Aí desce do carro e fala, oh, meu irmão, que pena que tivemos essa experiência, né? Mas o Senhor é nosso pai, tudo está previsto. Às vezes eu tenho a sensação que é isso que as pessoas queriam viver, né? Morre um ente querido. Obrigado, Senhor. Morreu agora. Estamos tão felizes. Isso não choro. Espírita não chora. Espírita não fica triste. A pessoa chega triste na casa espírita e diz, que tristeza é essa? Você não é espírita? Se anima, bota um sorriso na cara. Há aqueles corajosos que dizem, por ser espírita, é que eu estou vivendo a minha tristeza. Mas os mais fracos da cabeça, que somos a maioria, é verdade, aí põe um sorriso na cara e não vai voltar para o centro espírita nos próximos 3 meses, até passar aquele mal-estar. E depois que a pessoa volta para o centro espírita, nós dizemos, nossa, faz tempo que a gente não te vê. Eu não estava muito bem esse período aí. Como assim? Não estava muito bem? Daí se afasta do centro. Porque vem aqui para uma vitrine onde nós ficamos avaliando o comportamento um dos outros e exigindo uma perfeição que não nos é possível. E quando a pessoa não está bem, ela se afasta do centro espírita, esperando o dia que ela ficará melhor para voltar à casa espírita. Não parece que tem alguma coisa errada aí nesse meio de caminho? Mas todos nós alimentamos estas exigências e esta conduta quando as pessoas entristecidas ao nosso lado estimulamos para que elas se animem. E todos nós alimentamos este comportamento hipócrita quando nós estamos tristes e nos obrigamos a fazer uma feição de tranquilidade, de serenidade ou de alegria para entrar na casa espírita e não transparecer as dores que vão na nossa alma. E se sentimos mágoa, algum tipo de ressentimento, a gente logo vai adiantando. Foi muito difícil, mas eu queria dizer que eu perdoei. Não quero conviver, eu tenho o direito de não conviver. É uma escolha minha, mas eu perdoei. Eu já me livrei daquele sentimento. Agora é ele com Deus. Tipo assim, não sou eu que vou me vingar. É Deus que vai se vingar. Eu não vou sujar minha mão. Deus que vai sujar a mão dele. Mas eu já perdoei. Porque se falarmos no centro espírita que nós estamos magoados ou ressentidos, corre o risco de alguém dizer, mas você não é espírita? Teve uma vez, eu estava em Santa Catarina com a minha avó, tive um conflito grave com ela. À época, para mim, era um conflito grave que eu tive com ela. E aí a gente discutiu, bateu boca, eu era bem exasperado assim. E ela falou, não é espírita? Eu falei, sou, a senhora agradeça, porque se eu não fosse espírita, eu estava dando na cara da senhora. Mas por ser espírita, eu estou tentando me controlar, porque eu sei que isso não é o correto de fazer. E é o que está dando hoje para fazer. Mas nós exigimos uma conduta de espíritos de mundos ditosos, como se em nós predominasse o bem. Eu pergunto para vocês, predomina o mal dentro de vocês? Olhando bem assim, bonitinho, todo mundo arrumadinho, perfumado, sorrindo, eu não estou enxergando muito mal aí dentro de vocês. Um pouquinho assim, né? Só se meterem, pisar no meu calo, aí aparece, né? Mas se Allan Kardec no Evangelho diz que na Terra, como mundo de provas e expiações, predomina o mal, e se o Livro dos Espíritos nos esclarece que o que caracteriza um mundo são os espíritos que nele habitam, então é porque em nós, complete a frase, predomina o mal. Nós temos algumas hipóteses. Deveríamos ter ido para os mundos celestes de fato, mas fechou turma, não deu para ingressar lá, e eles falaram, olha, vai para o mundo de provas e expiações,
fica lá um tempo e assim que liberar a turma, a gente traz vocês para cá de volta. O que vocês acham dessa hipótese? Uma boa, não é? Ou poderíamos dizer que Deus se confundiu na hora, né? Meu Deus, imagina um universo inteiro para distribuir, quem que vai para lá, quem que vai para cá. Deu uma confundida, colocou a gente aqui na Terra, mas o mal não predomina dentro de nós, o bem predomina, e nós, assim que Deus reconhecer esse equívoco, ele vai nos remanejar para um mundo ditoso, no mínimo, ou celeste, que é o que a gente merece. O que vocês acham dessa? Tem alguns audaciosos que vão dizer, Marlon, mas é mundo de provas e expiações. Mas há um terceiro regime para reencarnar na Terra. Qual que é o regime? Missão. Ó, uns mudaram a expressão aí. Tipo, Marlon me descobriu. Né? Eu achei que só eu que era missionário agora. Estamos vendo que não. Nós estamos em regime de missão. O mal não predomina dentro de nós. Nós viemos à Terra porque o bem predomina e viemos para salvar o marido, a esposa, os filhos. O que vocês acham disso? Você jura que você não acha que você veio para salvar seu marido, seus filhos, sua esposa? Marido não, porque já desistiu, né? É assim, não porque ele não quer, porque se ele quisesse, eu podia salvá-lo, né? E eu fico imaginando esse marido com o filho dizendo lá em casa assim, pai, a gente não vai no centro espírita? Pra quê? Pra ficar igual tua mãe? Deus o livre. Porque às vezes a gente fica pior. Não pela doutrina espírita em essência, mas pela compreensão equivocada que fazemos da doutrina espírita, numa exigência que não condiz com a nossa realidade existencial, querendo nos transformar em espíritos puros e exigindo das pessoas que estão à nossa volta uma conduta de espíritos puros que não condiz com o que acontece dentro de nós, e vamos nos tornando pessoas difíceis de nos relacionarmos. Nos achamos melhores do que os outros. Nos colocamos no lugar de quem avalia, critica, condena, julga. Tudo isso por conta de não reconhecer a nossa limitação emocional e o predomínio do mal dentro de nós. Se o mal está presente dentro de mim, é aceitável que eu vá viver dias de tristeza. Talvez dê uma passeada por alguns sintomas depressivos. A raiva que não conseguimos canalizar de maneira adequada e que atrapalha as nossas relações. O medo que em muitos momentos nos impede de melhores realizações. Eu preciso aceitar que esse mundo emocional faz parte de mim. Porque ao exigir aquela conduta de espíritos semipuros, já ali no final da reta, nós acabamos nos obrigando a uma conduta exterior que mais atrapalha a vivência emocional do que nós imaginamos. E para isso, nós queremos trazer alguns exemplos, se eu esquecer, vocês me ajudam a lembrar, alguns exemplos de Jesus e de como ele viveu estas emoções, para que a gente possa fazer um comparativo de que Jesus, como espírito puro, teve momentos de raiva, de tristeza, e diga-se de passagem, de muito pouca alegria. A carta do senador Públio Lentulus, há pessoas que questionam a veracidade da carta ou não, mas é um texto lindíssimo que tenta descrever Jesus. Se você não viu, coloca na internet, lá no YouTube, senador Públio Lentulus, carta ao governador ou imperador, né, de Roma. E ele diz assim, nunca lhe viram sorrir. Porque Jesus não andava se arreganhando por aí, sorrindo para as pessoas. E aí nós achamos que por colocar um sorriso no rosto, por nos mostrarmos uma pessoa um pouco mais eufórica, por falar, por brincar, por abraçar, nós então estamos vivendo o equilíbrio das emoções. Vocês acreditam que isso resolve as questões internas? Fala para mim, porque se você acreditar, eu vou tentar argumentar um pouco mais. Mas se você não acreditar, a gente pode avançar no tema. Acredita que na hora que nós colocamos um sorriso no rosto, na hora que nós nos fazemos de soltos, de alegres, às vezes até de imprevidentes,
Nós somos pessoas equilibradas emocionalmente? Então estamos percebendo que as questões são um pouco mais profundas. E para que a gente possa lidar com este mais profundo, nós precisamos compreender que as emoções têm um sentido na nossa vida. Nós não escolhemos sentir raiva, não escolhemos sentir medo, não escolhemos sentir alegria ou tristeza. Elas simplesmente chegam. Nós podemos escolher como eu vou vivê-las, o que eu vou fazer com cada uma delas. Mas a pergunta é, como que eu posso decidir o que eu faço com a minha raiva se eu não entendo qual é o sentido da raiva na minha vida? Como que eu posso tomar uma decisão adequada de saber o que eu faço com as minhas tristezas, quando eu não tenho clareza de por que eu entristeci e qual é o sentido da tristeza na minha vida? Vocês estão entendendo a proposta? Eu preciso compreender que elas não acontecem por obra do acaso, que são manifestações da alma e que desta maneira, na medida que eu compreendo o sentido desta emoção, eu posso canalizar de uma maneira saudável ou adequada. Então a proposta para hoje é de que a gente possa pensar um pouquinho sobre o medo, um pouquinho sobre a raiva, um pouquinho sobre a tristeza, tentando compreender o sentido destas emoções na nossa vida, para que a gente saiba como vivê-las de um modo um pouco mais saudável. Parece interessante para vocês? Se não, o pessoal do coral pode cantar mais uma música, a gente fazer uma oração e ir embora. Vamos? Então vamos começar pelo medo. Quem aqui sente medo, levanta o braço para dar uma olhada. O resto que não levantou o braço tem algum problema grave? Ou tem tanto medo que não consegue nem levantar o braço? Ai meu Deus, será que eu levanto? É para levantar ou não é? Será que eu vou? Todos nós temos medo. Se não tivéssemos medo, não estaríamos aqui. Porque o medo faz parte da sobrevivência do ser humano. Segundo os estudiosos do desenvolvimento neurológico, o medo foi a primeira emoção que nós desenvolvemos. E por isso, e está atrelado ao instinto de sobrevivência. Por conta do medo, nós nos tornamos pessoas mais previdentes. Nós cuidamos das nossas atitudes, não nos expomos em determinadas circunstâncias e por conta disso sobrevivemos. Uma criança com 2 anos de idade, quando está andando e vai pela rua, ela não tem medo. E é nossa função dizer, que isso, menino? Você vai entrar na rua, vem um carro e te atropela. Não pode ir para a rua. E aí eu vou estimular essa criança a desenvolver o medo de andar na rua, para que ele se atenha à calçada e quando for atravessar a rua, que use a faixa de pedestres. Isso é saudável ou não? Saudável. Uma criança que não desenvolve o medo vai se transformando num terror, porque não tem limites, e o medo nos dá limites para muitas circunstâncias. Por conta do medo, nós nos tornamos pessoas mais prudentes no trânsito, por exemplo. Existe uma placa lá dizendo a velocidade recomendada, o limite que nós devemos nos ater. E por conta do medo, a gente não passa daquele limite, ou cuida para não ultrapassar, porque sabemos que se lá está estabelecido 110 km por hora, é muito possível que algumas pessoas estudaram para dizer que naquela via, naquelas condições, com aquele tipo de trânsito, o seguro é caminhar a 110 km por hora. Você pode até 121, que é 10% aceitável para você não ter uma multa. Mas independente da multa, você não deveria andar a 150 km por hora, não porque você vai ser multado, mas porque você está colocando a sua vida em risco. Então o medo ele é muito importante nas nossas vidas. Aonde que está então o problema do medo? Vir aqui à frente para fazer uma oração. Quem não tem medo de vir à frente para fazer oração, levanta o braço para eu dar uma olhada. O resto tem medo. O que vai acontecer
se você vier aqui à frente para fazer oração? Corre risco de vida? Tipo assim, se a oração não ficar boa, o pessoal apedreja. Leva para aquela salinha lá no fundo e bate até morrer. Aí por isso a gente palpita tanto na hora de fazer oração. É por isso que é isso que acontece? Não, né? A gente fala para o fulano fazer oração só no final da palestra. Porque se falar agora, você pode fazer daí a oração no final para a gente, ele não ouve mais a palestra. Ele vai ficar o tempo inteiro pensando o que vai falar na oração e não vai prestar atenção na palestra. E quando vier para fazer oração, não vai falar nada do que tinha planejado, suando, e ainda tem os mais cara de pau que dizem, ai gente, desculpa, não sou muito bom de fazer oração, para tentar se desculpar, para não ficar feia a situação. Tipo assim, não apedreja. Corre risco de vida de vir fazer palestra aqui à frente. Se a palestra sai ruim, decapita a pessoa, e aí ela é expulsa da cidade porque a palestra foi ruim. Acontece esse tipo de coisa? Não. E por que será que nós temos reações fisiológicas semelhantes ao sujeito que está indo lá para o fuzilamento no paredão? A minha mãe, quando fez uma palestra, disse, agora ela já deu uma melhorada, de tanto pegar firme com ela. Mas ela, primeira vez que ela tinha coordenado uma atividade do estudo, ela disse, nunca mais eu coordeno. Eu fiquei 3 noites sem dormir, nunca mais eu coordeno um grupo. Eu digo, mas por que 3 noites sem dormir? Ah, nem me pergunta essas coisas. 3 noites eu não conseguia pregar o olho, de tão nervosa que eu fiquei. Não parece que está indo para um paredão de fuzilamento? Está indo para o paredão de fuzilamento ou não? Então, o que corre risco de vida para que a gente tenha uma reação semelhante a esta situação do risco de vida física? O ego corre risco de vida. Porque se eu vier fazer a oração aqui na frente e esquecer o Pai Nosso no meio do caminho, o que as pessoas vão falar de mim? Você sabe o que elas vão falar? Meu Deus, o Marlon esqueceu o Pai Nosso no meio do caminho. Nem o Pai Nosso ele sabe direito. Ficou nervoso, coitado. É isso que elas vão falar. Nem deviam de chamar. Quando chama o Marlon para fazer oração, já diz o Marlon para fazer oração. Porque não presta direito para fazer oração na nossa avaliação. Além disso, o que acontece? Mais nada. Mas para mim, que creio que tenho que ser o melhor entre todos que aqui estão, por acreditar que eu não posso errar, por ficar criticando os outros. Nossa, hoje, fraquinha a oração, né? Foi bem fraquinha a oração. Aí todo mundo que vem, eu tenho uma crítica da oração que fizeram, da palestra que fizeram, do jeito que o fulano se portou, de como que foi. Então eu começo a viver uma sensação, se eu critico todo mundo, que essas pessoas não sabem. E quem é que sabe? Eu. Aí no dia que eu tenho que assumir este lugar, eu coloco em risco todo o meu discurso e toda a imagem que eu construí a meu respeito, de que eu dou conta, de que eu sei, de que eu não erro, de que eu sou melhor que os outros. Porque quando nós estamos criticando, nós achamos que somos melhor que os outros. Não achamos? Corre em risco de vida de pedir perdão quando a gente comete um ato equivocado? Depende da pessoa, né? Mas na grande maioria, não corre risco de vida. E por que o coração acelera descompassado, a mão sua, a gente fica desencontrado na hora de pedir desculpa, a ponto de a maioria preferir fingir que nada aconteceu? O marido vai encostando o pezinho quando está deitado na cama, dá encosta o pezinho, a perninha, aí acorda no outro dia, faz um agradinho, a mulher fica dura. Tipo assim, não vai pedir desculpa, aí ele faz mais um agradinho, outro agradinho, aí chega uma hora que amolece. Mas prefere fazer às vezes um movimento de submissão do que pedir desculpas. Corre risco de vida de pedir perdão? Não. Mas pedir desculpas ou pedir perdão
vai sinalizar que eu errei, que eu estou revendo as minhas atitudes ou o meu comportamento. E aquele ego exacerbado que se colocava melhor do que os demais, faz o que com ele? Coloca entre as pernas, como o rabo do cachorro que está fendido. Então nós estamos falando que existem medos que estão ligados à sobrevivência do ser. E eles precisam ser valorizados e cultivados. Mas existem medos que estão ligados à sobrevivência egóica, num sentido pejorativo. E esse tipo de medo deveria ser combatido. Porque ele tem um sentido de autopreservação do ser humano. E quando ele extrapola para a autopreservação egóica, ele se transforma num problema. Vocês vejam que na questão da oração que nós fazemos em frente ao público, qual é a tarefa? Tem um celular tocando aqui na frente? Tem. É o da gravação, né? Vamos deixar ele fingir que nada aconteceu. Até esqueci o que eu estava falando. A oração. Qual que é o sentido de fazer uma oração aqui na frente? Vamos ver hoje quem que vai se aparecer para vir fazer oração aqui na frente? É isso? Quem que vem se exibir? Qual que é o sentido de fazer uma oração num grupo como esse? Alguém que conduza todos os nossos pensamentos como um representante dos nossos pensamentos em relação ao plano espiritual superior. Parece uma coisa boa ou ruim para vocês? É uma honra poder representar uma assembleia como essa, direcionando os pensamentos de todos que aqui estamos em busca do plano espiritual superior, é uma verdadeira honra. Mas ao invés da honra de poder representar-nos em nome, representar todas as pessoas em busca do Cristo ou de Deus, eu me preocupo mais com a minha aparência, com o meu ego e com o que as pessoas vão achar ou vão pensar a meu respeito. Saudável ou doente está essa pessoa? Doente. Eu convivo anos com alguém, tive uma atitude equivocada com aquela pessoa, cometi um erro e agora rompo com esta pessoa porque não quero pedir desculpas. Eu estou jogando fora talvez um tempo enorme de relacionamento que nós tivemos, porque eu não quero chegar e dizer eu assumi que errei. Não está ligado à sobrevivência do ser, está ligado à sobrevivência egóica. Esse tipo de manifestação é saudável ou é doente? É doente. E vocês vejam quantas coisas boas nós deixamos de fazer, quantas coisas boas nós deixamos de oferecer ao mundo, não porque não exista algo de bom dentro de nós, mas porque nós estamos mais preocupados com a nossa imagem, com as questões egóicas, com o que as pessoas vão pensar ou falar a nosso respeito, do que realmente com as nossas atividades e com o nosso comprometimento com a evolução. Coordenar grupo de estudo. Quem é que coordena grupo de estudo? Levanta o braço para dar uma olhada. Uma miséria. Um pingo de gente. Por que a gente não coordena? Porque o resto é tudo burro, não tem condição? Claro que não. Porque todas as pessoas que hoje coordenam, que fazem palestras, não sabiam antes e foram estudar, foram buscar informações e começaram a assumir. Mas se eu deixo que os medos egóicos tomem conta de mim, mais do que pensar em colaborar na vida de todas as pessoas que chegam no centro espírita, eu estou pensando em colaborar com a minha aparência, saudável ou adoecido? Adoecido. Não é tão bom a gente chegar no grupo de estudo e ter um coordenador empenhado, que responda algumas das nossas perguntas, que direcione os nossos estudos e que auxilie na nossa transformação de vida? Não é bom isso? Faça assim com a cabeça que é bom, porque é bom. É ótimo. O que seria da casa espírita se nós não tivéssemos coordenadores de estudos? Não existiríamos. Mas ao invés de assumir a nobre tarefa de dedicar algumas horas da minha semana para me preparar, me expor e compartilhar os estudos doutrinários com as pessoas que estão chegando, eu me preocupo mais com a minha aparência, com o que as pessoas vão dizer,
E algum tempo atrás eu ouvi de um senhor dizendo, eu não vou assumir grupo de estudo, porque a gente assume um grupo de estudo, tem 30 pessoas no início. Termina com 15. O que vão falar da gente? Ok. Então você está mais preocupado com o que vão falar a seu respeito do que com a tarefa de esclarecimento que você poderia oferecer para essas pessoas, saudável ou adoecido. Vocês imaginem se Jesus Cristo pensasse assim, eu não vou reencarnar na Terra. Um bando de ignorantes. Não vão entender nada com nada. Vão me criticar. Vão falar mal de mim. Vai passar 2000 anos e ainda vão estar fazendo confusão. Eu vou me enfiar nesse mundo? Apanhar, ser humilhado, rejeitado, crucificado. Vocês conseguem entender? Jesus, que era um espírito puro, que não precisava se expor a nenhuma destas situações, deixa todos estes supostos medos de não ser compreendido, de não ser bem visto, de ser criticado, de ser condenado, maltratado, desrespeitado, para que a gente pudesse ter um mundo melhor, porque se o mundo está ruim, tendo vindo Jesus Cristo há 2000 anos, como será que estaria se ele não tivesse vindo trazer a lição do amor? Se Jesus Cristo, que era uma alma nobre, não se vendeu a estes medos para nos mostrar o caminho, o que resta para todos nós que aqui estamos? Não, eu não posso. Eu não vou fazer palestra, eu não tenho jeito para isso, eu não vou coordenar isso tudo, mas no passe todo mundo quer ir. Porque no passe não tem exposição egóica. Né? No passe, está lá eu dando passe, faz oração, fica com o olho meio aberto. A hora que o outro do lado começar a baixar, você começa a baixar também. Acabou o passe. Aí tem um monte de gente para dar passe. Porque daí não tem exposição. Daí não tem risco de crítica, de condenação. E aí nós vamos deixando que muitas casas espíritas cresçam capenga, quando poderiam crescer muito mais em termos de atividades, de orientações, de tarefas, porque todos nós ficamos presos aos nossos medos egóicos, mais preocupados com o que as pessoas vão falar do que com a tarefa a ser realizada. Não é para dar vergonha? Você ficou com vergonha? Não ficou com vergonha? Vou piorar então. No fundo, nós somos um bando de orgulhoso. Aí sobra espaço para quem? Quando as pessoas mais centradas não querem se expor, sobra espaço para quem? Pessoas igual o mar, exibido. Aí vem aqui, quer falar, não larga o microfone, fala. Não devia de ter tanto espaço para gente exibida no movimento espírita. Devia de ter espaço para pessoas que querem realizar um trabalho, que não estão preocupados com aplauso e nada disso. Mas nós ficamos em dois extremos. Ou os exibidos, extrovertidos, assumem as tarefas e nunca vão querer largar o osso e ficam nas brigas de poder, como hoje muito nós temos nas casas, ou ficamos os omissos olhando as coisas acontecer, dizendo, a oração dela foi fraquinha, bem coral fraquinho, né? Fraquinho o coral, né? Vocês estão entendendo a lógica da coisa, né? Dá para compreender quando eu percebo a emoção na minha vida, que espaço que eu devo dar para ela? Se está ligado ao instinto de sobrevivência, nós podemos dar ou devemos dar um espaço para que ele cresça e nos mantenha vivos neste corpo de carne. Mas todos os medos que estão ligados à sobrevivência egóica, eles impedem o nosso desenvolvimento moral. Eles impedem de oferecermos ao mundo o que nós temos de melhor. E nós deixamos de falar ao marido, à esposa que amamos, que faz tanto tempo que a gente não fala. Você lembra quanto tempo faz que você não fala para o seu marido ou para a sua esposa que você ama? Se chegar agora em casa e disser, meu bem, eu queria dizer que eu te amo, o que ele vai dizer? O que aconteceu lá no centro espírita? Não é assim? Porque tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Tá com consciência pesada, tá com culpa, alguma coisa que aconteceu. Nós deixamos de dizer para as pessoas que nós a amamos por conta das nossas preocupações egóicas. E depois que a pessoa daí desencarna, tá lá no caixão, aí a gente se joga, aquela cena ridícula, que eu amo.
Se eu soubesse que ia ser tão pouco tempo, eu tinha dito que amava mais. Agora não deu mais tempo. Por que você deixou de expressar o teu melhor? Por conta do ego. Isso é inadmissível. Faz sentido para vocês? Podemos pensar um pouquinho sobre a raiva? Vocês têm mais medo ou mais raiva? Eu não falei da tristeza porque tristeza é mais bonito, né? Ai, fiquei triste. Aí parece uma coisa bonita, né? Eu fiquei com raiva, parece feio, desequilibrado. Fiquei com raiva. A raiva, segundo Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, é decorrente do ego que se sente ferido. Então, geralmente, eu vou sentir raiva quando as coisas não saem no meu tempo, do meu jeito ou como eu queria. Por que você exasperou aí? Você não tinha parado para pensar nisso? A gente diz assim, fulano me deixou com raiva. Não é? Não foi fulano que me deixou com raiva. Porque quando eu digo que foi o fulano, parece que é um problema dele e que se ele não existisse eu viveria em pleno equilíbrio, porque eu sou uma pessoa equilibrada. Mas o fulano me tira do sério. É isso que é verdade? Não. A gente está no trânsito, vocês têm problema de trânsito aqui ou não? Tem problema, mesmo sendo pequenininha a cidade. Ok. Então eu estou lá no trânsito. Abriu o sinal. Vamos contar quantos segundos? Você acha que você já teria levado uma buzinada? Com certeza. 5 segundos é um absurdo. E eu falei, vocês já teriam levado uma buzinada, porque parece que espírita nunca buzinou, né? Descarrega a buzina, aí mete a boca, aí depois vai chegando no centro espírita, era o palestrante que estava perdido no meio do caminho, né? Ô, meu irmão, estava buzinando lá, né, resolvendo um problema, que daí não sabe onde enfiar a cara. Alguns dizem assim, mas eu buzino só para educar, para as pessoas aprenderem. Realmente você acredita que você está preocupado com a aprendizagem no trânsito daquele sujeito? Não, né? Mas como levou 5 segundos e eu já estava com a marcha engatada para sair, 5 segundos é inadmissível que eu tenha que esperar alguém. Porque como um rei, eu quero que o mundo se abra para que eu possa passar. E há aqueles mais enlouquecidos que vão dizer, só porque hoje eu vim por essa rua, todo mundo resolveu vir. Como se assim, o pessoal ficasse esperando, o Marlon vai por tal rua. Aí vai todo mundo lá para aquela rua, achando que o mundo gira em torno do próprio umbigo. Nós nos irritamos por conta de 5 segundos. Tem gente que aperta o elevador. Aqui, graças a Deus, vocês têm pouco prédio, né? Eu vi, né? Aperta o elevador. Aí espera um pouquinho. Aperta de volta. Dá vontade de perguntar, você acha que apertando mais vezes o elevador vem mais rápido? Daí a gente vai. Aperta de volta. Teve um dia que eu estava no meu prédio, não tinha elevador de serviço no prédio que eu morava. Aí eu entrei no elevador e só coloquei a perna porque eu ia puxar uma caixinha ali para dentro. Mas não deve ter dado 5 segundos, a vizinha do andar de baixo batendo, solta o elevador! Eu disse, meu Deus do céu, 5 segundos? O que a gente faz com 5 segundos? Você tem 5 segundos para entrar no Facebook. Você entra? Não. 5 segundos para ver teu e-mail. 5 segundos para comer alguma coisa. Não dá para fazer nada em 5 segundos. Mas a gente enlouquece por conta de 10 segundos. Um sinaleiro abriu o sinaleiro, o sujeito se atrapalhou, não conseguiu andar e fechou o sinaleiro. A gente fica bravo. Mas um sinaleiro deu 30 segundos. O que você vai fazer com esses 30 segundos? A gente não sabe. Mas a sensação é, se eu quero andar, todos têm que andar. E se nós estivermos com pressa, eu que abro o centro espírita. Quem que abriu hoje o centro aqui? Sou eu que abro o centro espírita hoje. Saí atrasado de casa. E tem um carro
bem tranquilinho à minha frente. O que a gente diz? Ah, meu irmão, obrigado pela aprovação que a vida está nos oferecendo. É um ótimo exercício de manter a paz e eu vou me manter em paz. É isso que as pessoas falam? Aí quando nós estamos num dia tranquilo, domingo de manhã, vindo para o centro, saiu 1 hora antes de casa, olhando para as árvores, ouvindo os passarinhos, tudo tranquilo, vem um carro atrás da gente e descarrega a buzina. O que a gente fala? Ô, meu irmão, me desculpa, eu vou andar um pouco mais rápido para que você possa passar. Desculpa atrapalhar o seu trânsito, é isso que a gente fala? Tem uns que põem o braço para fora, tipo, passa por cima, passa por cima. Porque no dia que eu quiser andar devagar, eu acredito que todo mundo tem que andar devagar. E no dia que eu estiver com pressa, todo mundo tem que andar rápido. Imagina, andando a 50 por hora, mas se na via está escrito 60, o sujeito pode andar até 30 km por hora que ele está dentro da lei. Ele não pode andar abaixo da metade estabelecido. Ele pode andar até 30 e ele está dentro da lei. Por que se eu estou com pressa e quero andar a 60, a pessoa que chegou antes que eu, porque logicamente se ela está na minha frente, ela chegou antes que eu, ela tem que andar na velocidade que eu quero. Vocês entendem quão egóicos nós somos? Nós nos irritamos com as crianças, muito não porque nos preocupamos com a sua educação, mas porque em algumas circunstâncias elas não se submetem ao que a gente quer. E aí a gente bate na bunda da criança e diz, eu já falei que não era para você fazer isso. Como assim? Um príncipe disse que não podia fazer e então ninguém pode fazer. E a nossa sensação é como se fosse no tempo de um reinado, não fez do jeito que eu quero, manda matar. E aí vai lá e mata a pessoa, porque tem vezes que é isso que a gente vive, essa sensação. Porque acreditamos que o mundo precisa girar em torno do nosso tempo, dos nossos interesses e dos nossos benefícios. Você se arrependeu de dizer que você sente raiva? Porque agora você passou por egocêntricos. Não sei se você entendeu a lógica. Há situações em que a raiva pode ser compreendida por um viés um pouco diferente. Imagine que eu estou no meu trabalho, elaborei um projeto maravilhoso que o meu chefe pediu com urgência. Vamos para uma reunião, o meu chefe que apresenta para o superior dele, ele é elogiado e não diz que fui eu que apresentei o projeto e toma como se fosse o projeto dele. Você vai ficar com raiva ou não? Deveria ficar com raiva. Deveria. Mas você pode ficar com essa raiva, comprar uma arma e ir lá e matar o seu chefe. Ou você pode ficar com raiva e dizer, ele não me considera. E eu percebo que desde que eu entrei na empresa, ele nunca me considerou, embora eu ofereça o meu melhor. E então eu reconheço que aqui eu não vou ter reconhecimento. E aí eu uso da minha raiva para buscar um outro emprego. Eu lembro de uma paciente que ela dizia assim, eu gosto quando a minha chefe me trata mal. Porque ela estava estudando para concurso. Aí ela diz, às vezes eu estou relaxando no estudo, aí quando ela me humilha, eu digo, pois eu vou estudar. E aí eu chego em casa, estudo, só para passar num concurso. Então, quanto mais a chefe humilhava ela, mais ela estudava para passar no concurso, e tanto é que ela passou no concurso. Então, olha que coisa interessante. Porque em algumas situações, a raiva está sinalizando uma desconsideração, um desrespeito, que exige de nós uma outra postura, que exige uma reflexão e uma mudança externa. Mas na maioria das situações, a raiva que a gente sente exige uma mudança interna. Eu, em geral, estou me achando demais. Eu queria que as coisas fossem do meu jeito, no meu tempo. E quando elas não são, eu fico com raiva. O problema é que o sujeito que alimenta este comportamento raivoso, ele tende a achar que a sua raiva está sinalizando uma mudança que tinha que acontecer fora. Eu estou num casamento, no primeiro ano de casamento, um número absurdo de pessoas se separam.
Porque quando a gente está ali agora casado, antes era tudo em função de mim mesmo. O meu dinheiro, o meu tempo, as coisas como eu queria, a organização da casa. Agora, nós estamos juntos e precisamos dividir. Não dá para ser tudo do meu jeito nesse casamento. Algumas coisas serão do meu jeito, outras coisas serão do jeito do outro. E outras coisas serão de um terceiro jeito, que não é nem o meu e nem o do outro. Se eu não consigo avaliar o quão egocêntrico eu sou e por que eu fico com raiva, eu me separo. Porque eu não penso que estes embates ou estes desencontros, eles são um convite para que eu abra mão de que todas as coisas vão ser sempre do meu jeito. E por isso, nesse sentido, o casamento e o relacionamento familiar é um ótimo exercício para o nosso egocentrismo. Depois nascem os filhos. A gente já teve que se dividir ali em dois. Quando nascem os filhos, aí muitas coisas deixam de ser do nosso jeito. A casa não continua arrumada como a gente gostaria. E ou aquela mãe ou aquele pai enlouquece, ou ele abre mão das suas exigências. E em todas as relações sociais, nós somos convidados o tempo inteiro a nos impor a estas situações e fazer com que as coisas saiam do meu jeito, ou me ausentar, me afastar e fingir que não me envolvo, porque eu não suporto pensar que as coisas não saem do meu jeito. E já vimos centros espíritas que, mais do que as pessoas estarem todas preocupadas em construírem um jeito, ficam em brigas intérminas para ver qual é o jeito que vai prevalecer. Então, novamente, por conta das nossas questões egóicas, nós nos preocupamos mais com o eu, com os meus interesses e com os meus temas, do que com uma tarefa nobre que nós poderíamos desenvolver. Interessante pensar, em relação à raiva, para que a gente possa concluir esse raciocínio, que Jesus vivenciou esta emoção muitas vezes. No Evangelho, há várias passagens em que Jesus se irou, segundo o termo. Naquela situação em que Lázaro tinha aparentemente morrido, a Marta e Maria. Maria, então, a irmã de Marta, quando Jesus está chegando, eu fico até imaginando ela com a mão na cintura assim, dizendo assim, ó, se o Senhor tivesse chego antes, meu irmão não tinha morrido. É uma abusada, não é? De falar isso, né? Jesus narra o Evangelho. Jesus olha com ira. Naquele momento, ele está irritado. No fenômeno, na passagem que ficou conhecida como a cura do homem da mão seca, uma mão atrofiada, perguntam a Jesus se era possível ou se deveria curar no dia de sábado, se poderia curar no dia do sábado. E diz, Jesus, olhando em derredor com ira, cura o moço. E assim nós temos inúmeras passagens que falam de um comportamento irado de Jesus, exasperado. E aí gera uma confusão na nossa cabeça. Como que Jesus se irou? E essa confusão é dissolvida com uma passagem do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles. Não me lembro se o capítulo é 7 ou 10, mas o título do capítulo é Julgamentos. E ela vai dizer que Jesus viveu uma ira, mas uma ira santa, despida de qualquer laivo de ressentimento, de mágoa ou de desejo de menosprezo pelo outro. Então existe a diferença de eu estar bravo porque o outro não se submeteu à minha vontade, ou deste comportamento irado de Jesus de fazer com que as leis divinas se cumpram, porque ele achava um absurdo determinadas condutas sociais e se exasperava com estas loucuras que os homens alimentavam. Qual que é o problema de a gente estudar sobre a ira santa? É que daqui a pouco a gente vai estar batendo na criança e dizendo, mas meu filho, isso aqui é ira santa, porque é para você aprender. Não é que eu estou com raiva de você, mas é só para ver se você aprende. Eu estou preocupada com você. E aí nós vamos criando discursos
que ficam bem bonitos, mas que na verdade continuam mostrando o nosso comportamento egocentrado. Na grande maioria das vezes, o nosso comportamento de ira, ele revela quão egocêntricos nós somos, quão preocupados e interessados nós estamos apenas conosco mesmos. Deu uma piorada no ambiente, não deu? Vocês querem falar da tristeza? Porque vocês estão vendo que a coisa não alivia, né? Ela vai piorando, piorando. E não tende a aliviar. Querem continuar mesmo assim? Falar da tristeza? Alguém aqui se entristece? Levanta a mão para dar uma olhada. Poucos. Assim como a raiva, Joana de Ângeles vai nos dizer que a tristeza faz parte da saúde do ser humano. Da raiva não tive tempo de falar, mas ela diz: ninguém deve envergonhar-se de sentir raiva, porque ela faz parte do trânsito humano. Olha que interessante. Da tristeza, ela diz que a tristeza faz parte do cardápio da saúde do ser humano. Mas há diferença de viver a tristeza como um processo de introspecção, de aprendizagem, de crescimento, e de vivê-la de uma maneira lamentosa, queixosa, produto do ego que não aceita a vida como ela é. Com a morte de um ente querido, a gente fica triste ou feliz? Depende do ente querido. Às vezes a gente pode ficar feliz. Mas, em geral, a gente fica triste. Eu posso viver a experiência da morte de um ente querido como algo profundamente transformador. Eu perdi um filho. Não imaginava o que era perder um filho. Senti uma dor que nunca supus que ia sentir. E começou a me pesar a consciência de todo o tempo que eu não dediquei àquele filho, porque eu estava mais preocupado em trabalhar, ou em assistir o noticiário, ou qualquer coisa assim. E depois da morte do meu filho, eu penso que eu trocaria todo o dinheiro do mundo por poder passar mais um ano com ele. A partir dessa experiência, eu posso olhar para o meu segundo filho, para o meu terceiro filho, e continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, ou posso me tornar uma pessoa mais afetiva, mais amorosa, e me dedicar mais na relação com meu filho. De quem que depende qual caminho que eu vou tomar? De mim mesmo. A tristeza se torna saudável quando nós largamos as queixas, a lamentação e a vitimização para extrairmos um aprendizado dessa experiência. Ser mandado embora do trabalho, bom ou ruim? Na maioria das vezes, ruim, depende do trabalho. Mas eu posso ser mandado embora do trabalho e dizer: eu nunca mais me dedico a empresa nenhuma. Porque a gente se dedica, faz o melhor que a gente pode e é isso que eles nos dão em retorno. E agora eu vou ser um funcionário medíocre. Essa pessoa está um passo de encontrar felicidade, não está? Ou eu posso, tendo sido mandado embora, pensar o que eu preciso aprender com essa experiência. Que de fato eu me dedicava muito. Mas talvez eu fosse uma pessoa arrogante. Talvez eu fosse desrespeitoso com os meus colegas. Talvez eu ficasse em embates desnecessários com o meu chefe. E agora que eu sou mandado embora, eu que me achava melhor do que todo mundo, sou obrigado a repensar as minhas atitudes para que na próxima empresa eu não tenha as mesmas atitudes que eu tive nessa. Saudável ou adoecido? Saudável. A cada dor, a cada problema ou a cada dificuldade que a vida nos oferece, eu posso aprender com estas experiências, crescer com cada uma delas. Ou também posso reclamar e esbravejar, como se a culpa fosse dos obsessores, a culpa fosse do inimigo, a culpa fosse de Deus que me abandonou. Isso é uma eleição pessoal. O ego vai sempre fazer um movimento de autojustificação, de querer dizer que o outro que está errado, que o outro é o problema, que as coisas não deveriam ser desse jeito. E aí eu pergunto a vocês, Jesus
se entristeceu? Muitas vezes, a ponto de Joana de Ângeles dizer que a tristeza era-lhe familiar. E o ponto culminante da tristeza de Jesus foi quando se aproximava do momento da crucificação. Ele se retira ao horto para orar e descreve aos 3 apóstolos que lhe acompanhavam que a sua alma estava cercada pela tristeza até a morte. Jesus, como um espírito puro, referência maior das nossas vidas, viveu muitos dias de tristeza, a ponto de dizer que a sua alma estava cercada pela tristeza até a morte. E aí nós nos perguntamos, o que fez ele com as suas tristezas? Em todos os momentos, ele se recolhia e orava. Porque a tristeza é o resultado de algo que desencontrou na nossa vida, daquilo que eu não queria que tivesse acontecido, daquilo que eu não esperava, daquilo que não desejava, mas aconteceu. Então eu posso, a partir disso, reclamar e esbravejar, ou eu posso, a exemplo de Jesus, dizer, Pai, seja feita a sua vontade. Eu só te peço que me ensine. O que eu preciso aprender com essa experiência? Então nós escolhemos nos debater com os nossos medos e deixar de oferecer o que temos de melhor. Nos debater com as nossas raivas, tentando nos impor o tempo inteiro. Ou ser consumidos pelas nossas tristezas. Porque todas as vezes que fomos tomados pelo ego arbitrário, preocupados com os nossos interesses, com os nossos benefícios e com a nossa própria vontade, nós adoeceremos. E por consequência, a manifestação das nossas emoções será adoecida. E por consequência disso, nós teremos problemas. Mas em todo momento, se formos capazes de ultrapassar as exigências egóicas e nos perguntarmos o que Deus quer me ensinar com estas experiências, o que Deus quer me mostrar, o que preciso eu aprender com isso, dobrar os meus joelhos e me voltar ao Pai, com certeza nós encontraremos um pouco mais de paz. Veja que Jesus era um espírito puro, vivia em plena comunhão com o Senhor. E mesmo ele precisava se recolher e se dobrar ao Senhor, dizendo, seja feita a sua vontade. O que cabe, então, a nós, que ainda somos espíritos tão imperfeitos? Então, com isso, nós queremos concluir que, sem dúvida alguma, se formos capazes de eleger Jesus como modelo e guia para as nossas situações, para o nosso comportamento, para a nossa conduta, de verdade nós encontraremos a paz que cabe àqueles que vivem na terra. E por consequência, então, toda vez que estamos desconfortáveis interiormente, toda vez que vivemos estados de ansiedade, de raivas descontroladas, de violência, de depressão, é sinal de que nós não conseguimos compreender o objetivo de estarmos na terra e nos submetermos à vontade de Deus, nosso Pai. Então, precisamos aprender a fazer de todos os nossos dias, a cada situação, a cada problema, encontro ou desencontro, uma evocação a Deus, que se faça presente em nossos corações, através da figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, para que a partir deste estabelecimento, nós tenhamos o norte seguro a caminhar. E por isso, queremos lembrar do poeta que diz, vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor,
vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o nosso mundo. Sejamos nós, meus irmãos, as criaturas corajosas, capazes de eleger Jesus como modelo para as nossas ações e termos ali o referencial para o cultivo e equilíbrio das nossas emoções. Pela atenção de vocês, por esse dia prazeroso que estivemos juntos, a minha gratidão.